Amanhecer com Deus. Você sabe qual é a palavra mais poderosa do nosso vocabulário? É a palavra mas. Eu vou te explicar por quê. Algumas frases explicam que essa palavra é a palavra mais poderosa que nós temos. Aquela palavra que pode mudar circunstâncias. Por exemplo, alguém diz assim: o avião caiu, mas ninguém saiu ferido. O mas mudou a situação. O avião caiu, poderia ser algo terrível, mas tem um mas que muda a situação completamente. Uma outra frase é quando um médico chega para alguma pessoa e diz assim: você tem câncer. Isso é algo terrível, mas é facilmente tratável. A gente pode tratar com muita facilidade. Isso muda tudo. O mas mudou completamente. Ou nós que temos filhos, né? Ouvimos a frase assim: seu filho se envolveu num acidente terrível, mas ele está vivo. Muda completamente a situação, o mas. Quando da lição passada nós falamos sobre o pecado, e hoje nós vamos colocar um mas nessa história. O pecado entrou no mundo, mas Jesus Cristo veio como solução para o pecado. E é sobre esse mas, que é Jesus, que muda toda a situação. Essa mensagem de esperança. Porque lá no Jardim do Éden, mesmo lá no jardim, logo após o homem ter pecado, Adão e Eva terem caído na tentação e terem desobedecido, Deus deu uma mensagem de esperança para eles. Gênesis capítulo 3, no verso 15, Deus diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, Deus está falando com a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente. Que o seu descendente é esse? Ele está falando do descendente que viria da mulher. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus está falando com a serpente assim: o descendente que virá da semente da mulher vai te ferir a cabeça, ou seja, vai te dar um golpe mortal. E foi exatamente isso que Jesus Cristo fez. Ele deu um golpe mortal nas intenções do diabo sobre a vida de todos os homens. Deus estava aqui em Gênesis capítulo 3, no verso 15, colocando um mas na história. Estava dizendo: mas Jesus Cristo vem, vai mudar tudo. Deus queria que Adão e Eva soubessem que, embora eles tivessem sido rebeldes, a história não tinha acabado aí. E durante milhares de anos, Deus preparou o mundo por meio dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e outros. Através dos profetas que vieram, Isaías, Jeremias e todos os outros profetas, Deus preparou o mundo para o surpreendente cálice de graça e de misericórdia contra a serpente, na vida e na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia é isso. A Bíblia conta essa história, essa narrativa de como Deus resolveu essa situação do pecado entrando no mundo. O Messias veio, depois de milhares e milhares de anos, o mundo sendo preparado para a vinda do Messias, ele veio. Ele veio como um rei sofredor. A Bíblia diz que ele nasceu de uma virgem chamada Maria. A Bíblia diz que ele cumpriu todas as profecias que foram ditas
pelos profetas 700, 600 anos antes mesmo dele haver nascido. A Bíblia diz que ele nasceu numa manjedoura, que ele veio como um milagre de Deus para dar fim ao pecado. O próprio anjo, quando chega para Maria, ele disse: ele vai salvar o seu povo dos pecados deles. Jesus veio. E no dia seguinte, em que João Batista viu Jesus, João Batista disse assim, lá em João capítulo 1, verso 29, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É interessante essa expressão que João Batista usa. Ele fala o Cordeiro de Deus. Da onde ele tira isso? O que João Batista estava querendo dizer? Era uma referência à festa judaica da Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa era um memorial da miraculosa libertação dos israelitas, quando eles foram escravos lá no Egito. Deus havia ordenado que eles deveriam celebrar a Páscoa, que é exatamente aquele momento em que o cordeiro foi morto e o sangue foi passado, aspergido nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte passasse, e daí vem a palavra Páscoa, que quer dizer passagem, quando o anjo da morte passasse por sobre o Egito, e ele olhasse nas portas dos israelitas e visse o sangue do cordeiro nas portas, ele não entraria naquela casa. Mas nas portas dos egípcios, que não estaria o sangue, ele entraria e mataria o primogênito deles. Então, quando João vem, olha para Jesus e diz: esse é o cordeiro, lembrando do cordeiro lá da Páscoa no Egito. É o Cordeiro de Deus. Ele vai ser morto. O sangue dele vai nos purificar de todo o pecado. O sangue dele vai nos livrar da morte. E esse é o significado mais bonito da Páscoa. Essa substituição que Jesus fez na cruz. Jesus também, ele entendia o propósito da sua morte. Não só João Batista e os profetas, mas Jesus também entendia. Presta atenção nessa sequência de textos que eu vou ler para você. Primeiro, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 45. Jesus diz assim: o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olhe bem, Jesus está dizendo que ele iria dar a sua vida em resgate. Ainda, Mateus capítulo 26, verso 27 e 28, ele diz assim: a seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Para quê? Para a remissão de pecados. Então, o próprio Jesus disse que o sangue dele seria para a remissão dos pecados. Os apóstolos também entenderam a morte de Jesus. Entenderam qual era a função do sacrifício de Cristo na cruz. O apóstolo Pedro diz o seguinte, lá na sua carta, 1 Pedro 3,18, ele diz: Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Ainda, capítulo 2, verso 24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, sobre a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Ou seja, na cruz, quando Jesus foi pendurado na cruz,
ele suportou todo o horrível peso do pecado do seu povo. Toda a rebelião, toda a desobediência, todo o pecado nosso caiu sobre os ombros de Jesus. E aí, a maldição que Deus havia pronunciado lá no Éden, quando Deus disse, se você vai morrer se comer do fruto, essa sentença caiu sobre Jesus, para que não caísse sobre nós. Deus executou a sua sentença sobre o seu filho na cruz, para que a morte não viesse sobre a sua vida. Olha só, Mateus 27:46 diz assim: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Lá na cruz, Jesus fez esse clamor. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Deus santo, justo e puro viu os seus pecados, os nossos pecados, sobre Jesus lá na cruz. E ele se afastou e derramou a sua ira sobre o seu filho. Ou seja, as transgressões eram nossas, mas o sofrimento foi de Jesus. A iniquidade é nossa, mas a punição foi de Jesus. O pecado é nosso, mas a agonia foi de Jesus. A punição de Jesus trouxe paz para nós. Nas suas feridas, as feridas dele ganharam a nossa cura. A sua tristeza ganhou a nossa alegria. A sua morte trouxe vida para nós. Essa é a essência do Evangelho. Essa substituição na cruz, ou seja, aquela cruz não era para Jesus. Aquela cruz era nossa, porque nós somos pecadores. Nós merecíamos ir para a cruz. Mas Jesus foi em nosso lugar. Ele pagou o preço do pecado por nós. Deus derramou a sua ira sobre Jesus, para que nós fôssemos salvos. A resposta divina, a resposta de Deus sobre o pecado e tudo aquilo que foi cometido no Jardim do Éden e ainda é cometido hoje, a resposta de Deus é a cruz de Cristo. Na cruz de Jesus, toda a maldição foi executada com justiça e nós fomos salvos por pura misericórdia. Mas Jesus não ficou na cruz, a cruz está vazia. Ele foi sepultado num túmulo. E Jesus também não ficou no túmulo. O túmulo está vazio. Ele ressuscitou. Essa é a grande mensagem do Evangelho também. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, diz o apóstolo Paulo. Mas ele ressuscitou dos mortos. Quando as mulheres foram levar os bálsamos para embalsamar, para perfumar o corpo de Jesus, lá em Lucas, no capítulo 24, no versos 5 e 6, diz que elas encontraram 2 anjos. E aí os anjos disseram para ela assim: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Na cruz, tudo foi consumado. E na ressurreição, tudo foi confirmado. A ressurreição é a confirmação final de que Deus havia aceitado o sacrifício e que o caminho estava aberto. Para que nós voltássemos ao Pai, para que nós tivéssemos de novo acesso a Deus. O Salmo 24 fala desse caminho aberto. Lá no Salmo 24, do verso 7 ao verso 10, diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos,
para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O Salmo 24 descreve esse momento em que Jesus ressuscita, confirmando que tudo estava feito, e ele vai ao céu. E quando chega no céu, ele se depara com os portais eternos, fechados. E aí um anjo diz: levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ou seja, abram a porta. Aquele que venceu todas as coisas, o Senhor poderoso nas batalhas, está aqui. Ele vai entrar nos portais eternos. Jesus foi o primeiro homem a entrar nos portais eternos de cabeça erguida. Ele entrou, os portais foram abertos, Jesus entrou, o primeiro homem a entrar nesses portais da eternidade. Mas Jesus não só entrou, ele entrou e deixou a porta aberta. Ele não fechou os portais. Para quê? Para que eu e você, quando reconhecermos que só Jesus pode nos conduzir à eternidade, quando nós nos entregarmos a Ele, nós um dia também entraremos por esses portais eternos. Isto é o Evangelho. Que Deus te abençoe. Amanhecer